Olá, meu nome é Jadir e desde já eu agradeço a permissão de poder falar com você aqui através do meu canal. Essa vai ser uma série de pequenos vídeos onde eu vou trabalhar as reverberações, né, os temas que foram discutidos no último Boteco Filosófico e, quem sabe, até prenunciar o que vai acontecer no próximo Boteco Filosófico. Mas antes de mais nada, se você caiu de paraquedas por aqui, deixa eu explicar um pouquinho o que é o Boteco Filosófico. Boteco Filosófico é uma iniciativa minha, eu, Jadir, que sou filósofo, também sou filósofo, né? Que visa, né, que tem por objetivo aproximar você, que é um leigo em filosofia, né, da filosofia, e aproximar a filosofia de discutir os temas do nosso cotidiano. Então, essa é a aproximação que eu pretendo, né? Fazer com que faça sentido a pergunta: você contrataria um filósofo para te orientar nas questões mais urgentes do seu dia a dia? Então, para responder sim a essa pergunta, é preciso que a própria filosofia e o filósofo possa se colocar a essa disposição para estar te servindo, para estar te sendo importante, para te orientar numa questão do seu dia a dia, numa questão corriqueira. Mas o primeiro ponto que foi colocado como uma questão, como uma inquietação, no primeiro Boteco Filosófico, que aconteceu no dia 10, aliás, no dia 4/10 passado, foi a seguinte: esta proposta, né, de aproximar a filosofia da discussão dos problemas práticos. Então, uma pessoa que estava participando do boteco, é uma roda de conversa, onde várias pessoas participam, uma dessas pessoas me questionou, me interpelou com a seguinte ideia: então quer dizer que você, Jadir, quer tornar a filosofia usual e prática? Eu devo dizer aqui que não. Usual, até que sim, ou seja, que você faça uso da filosofia, do pensar filosófico, dessa busca por uma orientação de um filósofo no seu dia a dia, isso talvez tenha de se tornar mais usual, né? Talvez seja mais usual. Mas isso não significa dizer a ideia de tornar a filosofia uma filosofia prática. Né? Isso seria reduzir a filosofia a questões muito menores, a questões apenas do dia a dia. Então, isso significa dizer, exigir que a filosofia também se ocupe das questões práticas. É claro, a filosofia se ocupa de questões metafísicas, de questões teológicas, de questões epistemológicas, de questões políticas, de questões éticas, de questões de um tamanho, de uma profundidade e de uma largura muito superiores às nossas questões do dia a dia. Mas isso não significa dizer que a filosofia não tenha de se ocupar com essas questões do nosso dia a dia. Mas talvez não seja o caso de a filosofia só se ocupar dessas questões do dia a dia. Ela estaria talvez se encolhendo e deixando de lado questões muito mais sérias, muito mais nobres do que talvez essas questões do dia a dia. Também significa dizer que não é o caso da filosofia ser prática. Por quê? Porque a resposta que a filosofia pode oferecer para essas questões do dia a dia, talvez também não seja uma resposta prática. Talvez não seja uma resposta rápida e imediata. Talvez seja necessário conduzir essa pessoa que está precisando de uma orientação para que ela amplie a percepção do problema dela para uma maneira mais profunda, mais ampla e de uma maior altitude, para que ela compreenda o problema de uma maneira mais ampla, né? Extremamente ampla. Muitas vezes as questões práticas vistas de dentro do problema da questão prática, você fica querendo uma solução prática e ela não existe. E o problema, e se vier uma solução prática, talvez ela não resolva a raiz, o cerne do seu problema. Então, você tirar um pouquinho a visão desse âmbito prático, para você começar a ampliar sua percepção do problema, aí sim pode estar uma solução filosófica para um problema mais prático. Mas ainda falando sobre essa questão, não quero me alongar muito nesse ponto, mas falando exatamente deste problema que eu falei, agora, que é você não pretender que a filosofia te dê uma resposta prática, em geral, esse imediatismo do nosso tempo, né, do nosso mundo mais
cosmopolita desse mundo eminentemente prático que a gente vive, a gente quer demais e a gente acha que todo momento é possível uma solução prática, uma solução rápida. A gente, às vezes, tem muito pouca paciência para se deter sobre os problemas com a profundidade necessária. É por isso que, muitas vezes, a gente vai se enrolando, se embaraçando nos nossos problemas, e ao invés de a gente solucionar um problema, a gente começa a criar um segundo, ao invés de a gente solucionar o primeiro e o segundo, a gente acaba criando um outro problema. Chega num determinado momento que você está tão emaranhado de problemas que você vê que não tem escapatória, né? Que você não tem saída. Você fala, meu, não sei mais como resolver o problema. Quiçá, talvez você saiba qual é o problema. Então, tentar desenrolar, desembaraçar esse novelo talvez seja tarefa para a filosofia, tarefa para o filósofo. Mas, mais do que isso, a ideia é te estimular também, você olhar para os seus problemas, não de uma maneira prática, mas quem sabe pedir essa orientação, né? Se encaminhar esse pedido de orientação para alguém, para você tentar encontrar toda a amplitude, altitude e profundidade que o seu problema tem, e não se encolher, e não encolher o seu pensamento apenas a questões práticas ou a soluções práticas, né? Não dá para se vender o sentido da vida em comprimidos na farmácia, mas muita gente compra comprimidos na farmácia tentando buscar um sentido para a sua própria vida. Muita gente tenta buscar, por exemplo, nos cultos e nas orações, que Deus dê uma ajuda para que ele possa pagar o cartão de crédito. Talvez não seja, talvez seja um uso talvez muito pouco apropriado do sagrado e um uso muito mundano para as questões do sagrado. Então, talvez encaminhar as coisas para o desenvolvimento, para o resgate desse pensamento mais amplo, mais profundo e com maior atitude, para que a sua vida também seja mais profunda, seja mais ampla e tenha uma maior altitude, para que os seus sonhos tenham uma perspectiva de mais longo prazo, uma perspectiva de grandiosidade, e seus sonhos não sejam encolhidos apenas por questões práticas, e que sua vida não seja encolhida apenas para as questões práticas. Eu vou continuar reverberando outros tantos assuntos que foram tratados no Boteco Filosófico, em outros vídeos, mas eu já te convido, caso você não tenha assistido ainda o vídeo do Boteco Filosófico, eu já te faço 2 convites. Eu vou deixar aqui na descrição do canal o vídeo do primeiro Boteco Filosófico e o convite para o segundo Boteco Filosófico. Espero ter você para lá, tá debatendo com a gente e tentando melhorar e aumentar a amplitude da sua vida mesmo, e da sua mente, e da sua vida, e das suas perspectivas de vida. Fique com a gente!